Ana Flávia Souza está por aqui. Muito boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda. A vocês que estão aí no Facebook, estão nos acompanhando. A gente voltou aqui para mais uma live, certo? Desta feita com o delegado Israel, certo? Caetano Motos por aqui novamente. Mais uma live, meu irmão. A gente não para não. O trabalho tem que continuar, segue firme e forte, né? Agora live com o delegado Israel Anjo. Israel Anjo é o candidato a vereador aqui de São Domingos. Não queira me confundir a cabeça aqui, pelo amor de Deus. Júnior Oliveira está por aí também. Caetano Motos. A Ana Flávia Souza. Vamos aguardar aqui a chegada do delegado Israel, pré-candidato a prefeito, né, lá na cidade de Arco Verde. Você de Arco Verde, conhece alguém de Arco Verde? Manda essa publicação aí para o povo de Arco Verde poder acompanhar, né, a nossa live, poder saber também sobre a política do seu município, né? Peço aí a vocês a contribuição, a ajuda. E aí, meu querido, boa noite. Amigo. Boa noite, tudo tranquilo, graças a Deus. Tranquilo. Só aproveitando aqui para informar você que a gente está transmitindo pela minha página também no Facebook. Muito bom. Além da sua página no Facebook, já aproveitando a deixa, né? A gente tem essa transmissão simultânea no blog do Alisson Torres no Facebook, na página Brejo News, na Caruaru 24 horas com mais de 100 mil seguidores, na Rádio Nova FM, Brejo Tem Política, a minha página pessoal do blog do Alisson Torres no Facebook. Então, que bom saber que várias páginas estão transmitindo nesse momento esse nosso. Tenho certeza que ficará feliz, delegado, da gente poder conversar nesse momento, poder bater esse papo, certo? O povo de Arco Verde que eu tenho um carinho, tenho um apreço muito grande por essa cidade, uma cidade linda e de uma importância gigantesca para o nosso estado de Pernambuco. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo, tá travando um pouquinho, Alisson. Pronto, voltou agora. Pronto, voltou. Na hora, certinho. Antes de mais nada, delegado. Mas o áudio estava beleza. Certo. Antes de mais nada, delegado, como a gente faz em todas as nossas lives, né? A gente gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória. Até você chegar a esse momento, pré-candidato a prefeito de Arco Verde. O que é que se passou aí na vida desse grande guerreiro? Primeiramente, Alisson, boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando pelas páginas no Facebook, pela sua página, pela minha, pelo meu Instagram, por todos os canais de comunicação na internet que você já citou anteriormente. Eu me sinto feliz de estar aqui com você hoje, certo? Batendo esse papo, tendo essa conversa muito boa, muito interessante, e levando o nosso nome e também o nome do seu blog. É um blog muito interessante, com matérias muito informativas para a sociedade, muito importantes. Primeiramente, Alisson, eu gostaria de te dizer, eu sou delegado de polícia aqui do estado de Pernambuco, né, como todos já têm conhecimento. Ingressei na Polícia Civil em 2018, já tinha uma trajetória na segurança pública, eu era policial militar, e aí a gente passou no concurso e fomos designados para, mais ou menos com 2, 3 meses, no cargo já a gente foi designado para assumir aqui a área integrada de segurança, assumir a gestão da Polícia Civil na área integrada de segurança, 19, que é Arco Verde, polarizada por mais outras 9 cidades, totalizando aí em torno de 11 delegacias. Certo. E aí a gente fez um trabalho de combate ao crime organizado aqui, iniciamos investigações relacionadas à corrupção, aqui importantes, certo? Que vão colher frutos posteriormente. Fizemos um trabalho de redução dos crimes violentos, tanto contra a vida como patrimoniais. E aí, por óbvio, a gente ganhou um destaque aqui na cidade, pelo nosso próprio estilo mesmo, de ser um profissional de segurança que dialoga muito com a sociedade. Eu mesmo, durante o tempo que eu fui policial militar, eu sempre tive essa proximidade muito forte com a sociedade, porque eu acho que as forças de segurança, elas precisam interagir muito com a população, porque é através da população que vem as informações, que vem a matéria-prima da Polícia Civil Judiciária, que é justamente a informação.
e é a partir dela que se trabalha para se avançar em investigações. E aí, nós realizamos operações aqui na cidade de Arco Verde e nas outras 9 cidades, muito importantes, significativas, que ganharam projeção a nível nacional. Inclusive, posso te citar o caso de um menino que foi assassinado aqui no Residencial Maria de Fátima, que nós conseguimos rapidamente. É um trabalho coletivo, vale ressaltar. Conseguimos chegar à autoria. Teve uma situação também de uma cantora que assassinou um rapaz aqui há cerca de 16 anos. Nós conseguimos encontrá-la no interior de São Paulo e cumprimos o mandado de prisão, encerramos a investigação, que estava, digamos assim, tinha sido remetida ao judiciário, mas estava guardada ali durante 16 anos, já que ela não tinha sido encontrada. Nós conseguimos encontrar, nós realizamos a prisão de pessoas em outros estados, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, São Paulo, Minas. Então isso aí gerou uma grande, digamos assim, uma grande exposição da nossa pessoa, não só da nossa pessoa, mas principalmente de forma institucional. Uhum. Logicamente, como eu sempre faço ressaltar, era um trabalho coletivo, capitaneado por policiais civis, que também, muitas vezes, com a ajuda da polícia militar. E aí, nosso nome ganhou muita projeção aqui na cidade, até que, em agosto de 2019, nós iniciamos uma investigação aqui, desculpa, eu estava pegando Fica à vontade. Nós iniciamos uma investigação aqui na cidade de Arco Verde, que buscava apurar circunstâncias de uso indevido de recursos públicos. Logicamente, essa não era a única investigação que nós tínhamos aqui na cidade, né, na área, na verdade, investigações relacionadas a combate à corrupção, mas também, vocês sabem, Alisson, não sei se já te disseram isso, eu acredito que sim, muitas vezes investigações relacionadas a combate à corrupção, elas são mantidas em sigilo judicial, a fim de evitar uma exposição. Quando houve um episódio muito desagradável aqui, que houve uma situação meio que, digamos, pessoal, por parte da presidente da Câmara aqui de Arco Verde, que ela dirigiu várias ofensas à minha pessoa, tudo, inclusive usando a tribuna da Câmara. E aí, por uma situação de uma investigação anterior, que não tinha nada a ver com corrupção, investigação relacionada a crimes contra a vida, que levou à prisão do filho dela, certo? E aí ficou como se fosse uma coisa pessoal, que em nenhum momento foi encarada por mim como pessoal, afinal de contas eu sei me comportar de forma muito profissional. E aí, com alguns dias depois do pronunciamento, tudo, nós fomos designados para uma outra área, para trabalhar em outra área. Sim. Nós fomos removidos aqui da área. Eu fui removido aqui da área para a IS-12, que é polarizada pela cidade de Vitória de Santo Antão. Isso aí gerou uma estranheza por parte do Ministério Público e da própria população. À época, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública pedindo uma liminar, suspendendo o meu ato de remoção. Eu retornei, passei alguns dias, a liminar caiu, foi suspendida pelo presidente do Tribunal de Justiça e eu retornei para a Vitória de Santo Antão. Aliado a isso, houve uma intensa movimentação popular, Alisson, em torno do meu nome, da minha permanência. E aí eu acredito que você deve ter acompanhado, ganhou repercussão em todo o Brasil, inclusive o deputado federal Fernando Rodolfo citou o caso na tribuna da Câmara dos Deputados, o senador Fernando Bezerra Coelho citou o caso na tribuna do Senado Federal, e aí várias pessoas se movimentaram na rede social. Vale ressaltar o seguinte, Alex, que hoje algumas pessoas dizem que eu me privilegiei da investigação para galgar, digamos assim, batentes políticos, degraus políticos. E o que é uma absoluta inverdade. Afinal de contas, nunca existiu nenhum pronunciamento meu com relação a essa investigação. Eu desafio qualquer pessoa aí na internet a procurar um vídeo meu no YouTube, na rede social, um áudio meu falando qualquer que seja uma letra desse inquérito policial. Por óbvio, uma parte do inquérito policial foi remetida para o Ministério Público, para que o Ministério Público propusesse as ações por ato de improbidade, se entendesse dessa forma, instaurasse um inquérito civil. E aí, o Ministério Público deu publicidade, a imprensa teve acesso, mas por meio do delegado Israel, não houve nenhuma palavra minha. Eu não falei um X dessa investigação.
em imprensa, em blog. Na época, vários blogs me ligaram, Folha de Pernambuco, eu dei entrevista para a Folha de Pernambuco todo, em virtude da polêmica toda, que ficou, eu acredito que as pessoas que se colocaram à frente, sem uma questão de honra, tirar o delegado de Israel da cidade de Arco Verde, elas ficaram também expostas à ira popular. Sim. Certo? Como é o caso da presidente da Câmara, que ela fala às vezes que fui eu que usei a estrutura, mas em nenhum momento não existe nenhuma da minha parte, nenhuma, digamos assim, manifestação formal da minha parte sobre qualquer investigação que seja. Eu nunca falei de nenhuma investigação, Alisson, se eu não tivesse concluído a investigação. Como eu não terminei, não falei dela. Então, assim, a gente saiu de Arco Verde, eu fui lotado na 6ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, de Vitória de Santo Antão. Deixa eu mandar um abraço para Caio. Caio. Que tá mandando. Obrigado. Boa. Então, assim, nós somos uma pessoa da melhor qualidade, gente finíssima. Então, assim, eu fui lotado na 6ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico. Inicialmente, enfrentei vários problemas de ordem estrutural, comum de uma delegacia que tinha sido desativada e foi reativada com minha chegada. Houve inspeção do Ministério Público. Vale ressaltar que toda a movimentação em torno da minha permanência foi feita pela população e pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, por meio do promotor de justiça Bruno Miquelão, um grande promotor de justiça, um cara excepcional, muito correto. E aí, em momento nenhum tem nenhuma manifestação nesse sentido aí, eu falando qualquer coisa ou citando detalhes de investigação, nada. Por óbvio, vez ou outra, a gente diz alguma coisa bem superficial à população de Arco Verde, porque tem gente que quer dar uma de doido, que quer usar a pele em lobo de cordeiro. Aí a gente tem que tirar a pele e mostrar que é o lobo. Não tem nada de cordeiro. Certo? Mas aí, Alisson, depois desse movimento todo, eu confesso para você que passei por problemas pessoais, situações muito difíceis. Afinal de contas, essa remoção não foi da minha vontade, foi o Estado, que a Polícia Civil que propôs que eu fosse removido. Para um novo desafio normal digamos assim, de qualquer profissional, mas foi uma coisa meio que abrupta. Eu passei algum tempo um pouco preocupado, triste, questões familiares, meus pais, a minha atual companheira, a minha filha. Mas aí a gente vai se reerguendo como profissional, a gente vai construindo, vai correndo atrás com a responsabilidade que me é peculiar, graças a Deus, com o respeito que a gente tem para com os outros policiais civis, comissários, agentes de polícia, escrivães. E, graças a Deus, hoje eu estou adaptado à área de Vitória de Santo Antão. Colecionei e coleciono vários amigos lá, amigos policiais civis, amigos policiais militares, todos que trabalham comigo lá em Vitória de Santo Antão me conhecem, sabem do meu extremo respeito e profissionalismo. Se tiver algum conhecido lá na área de Vitória de Santo Antão, pode perguntar como a gente se comporta. E aí, assim, aqui em Arco Verde eu passei a atuar de forma política. À medida que em novembro do ano passado eu fui convidado pelo deputado estadual, o delegado Eric Lessa, para me filiar ao Progressistas, meu atual partido, no qual atualmente eu estou filiado. E aí a gente começou a fazer uma movimentação política no sentido de lançarmos nosso nome, com algumas bandeiras importantes, Alisson, de hoje, que são justamente o combate à corrupção, a transparência, a probidade, uma administração pública técnica, eficaz, célere, serviços públicos de melhor qualidade, que a gente sabe, infelizmente, que a classe política hoje ela está sendo meio que execrada. Né? Sim. São tantos problemas, tantos escândalos. Só um minuto aqui, Alex, tomar um gole de café. Fique à vontade, meu irmão. São tantos escândalos, tantos problemas que quando a gente levanta a mão, diz, não, eu estou tentando ingressar aqui na vida pública, na vida política, porque a vida pública eu já sirvo há 14 anos, desde o tempo que sou servidor público. E aí muitas pessoas, às vezes, nos olham com certa indiferença, porque acham que a gente quer se aparelhar, né? Se capitalizar, enriquecer por meio dos recursos públicos. Mas aí é o seguinte, eu sempre digo o seguinte, eu sempre ressalto uma frase muito feliz do deputado estadual Eric Lessa, que sempre ressalta, né? Que sempre deblatera isso com muita intensidade, que é justamente, ele cita Santo Agostinho quando diz que a esperança tem duas filhas lindas, né?
E uma delas é a indignação. A indignação pelo que está existindo. E a indignação ela é um nome composto por se indignar através da ação. E a gente sabe muito bem que hoje a gente só pode fazer alguma coisa pelo cidadão, só pode buscar justiça social e a política, a boa política. A política, Alisson, escrita com P maiúsculo, a ciência política. Né? É a ciência política que iniciou lá na Grécia Antiga, não é essa safadeza que tem hoje, não. Que é a gente ingressando para poder se completar, se beneficiar, enriquecer. Certo? Mas a boa política, aquela política com P maiúsculo, a ciência política, ela é construída por pessoas de bem que oferecem os seus nomes para que a população julgue e a partir desse julgamento possa dar a oportunidade daquela pessoa ela ingressar em determinado cargo eletivo e que ele possa justamente corresponder o interesse daquelas pessoas que depositaram, e não o seu interesse particular. E aí eu me sinto obrigado a citar um livro muito interessante de um escritor que a memória me traz nesse momento, mas daqui a pouco eu me recordo, cujo tema é Política para não ser idiota. Por quê? Veja, o título do livro é uma coisa meio chocante, mas não. Veja, o que ele diz, Política para não ser idiota. O que é? Basicamente é o seguinte, na Grécia Antiga, as pessoas que observavam a sociedade com um conceito coletivo, de contribuir para a coletividade e melhorias coletivas, eram chamados de políticos, certo? E aqueles os quais só observavam os próprios interesses eram chamados de idiotas. É por isso que o título do livro é Política para não ser idiota. A gente precisa enxergar hoje a política como uma maneira de se fazer justiça social, crescimento econômico, desenvolvimento social, a política voltada, construída em cima de políticas públicas, de ações executivas públicas, buscando o interesse da sociedade. E aí, eu construí a minha história em cima de digamos assim, de bandeiras que são bandeiras relacionadas ao combate à corrupção, à transparência, à probidade, ao bom uso dos recursos públicos. E a partir daí a gente começou a construir todo esse processo de novembro até agora. Certinho, delegado. Deixa eu lhe perguntar mais. Deixa eu lhe perguntar não, né? Deixa eu fazer aqui um relato. Eu tenho acompanhado a política há um bom tempo. Sou um camarada ainda jovem, certo? Tenho 24 anos só, mas acompanho a política desde que comecei a me entender de gente, né? Leio algumas coisas. Sou um eterno apaixonado pela política, né? E acompanho a política de toda essa região nossa. A história sua parece um pouco com a história do delegado Lessa. Talvez por isso o delegado Lessa, né, se sensibilizou com você, ele procurou de imediato para você ingressar. Porque essas pessoas que têm esse senso de justiça, essa vontade de mudar, essa vontade de lutar contra a corrupção, ela deve ter eu acredito que assim, né, um cargo maior, exemplo do Sérgio Moro, né, uma pessoa que é uma referência nacional no combate quero dizer, no combate à Covid-19, porque é o tema que a gente sempre tem falado, mas no combate à corrupção. Começa com C também. Nesse caso específico aí de que você falou da sua saída de Arco Verde para Vitória, você acredita que foi perseguido? Você já deve ter respondido sobre essa pergunta, mas não a minha. Eu queria saber do senhor. Você acredita que foi perseguido? Que é um perseguido político? Alisson, eu creio nessa tese, certo? Eu acho que existiu uma pessoa que atuou aí nos bastidores para uma questão pessoal, achando que era uma questão pessoal, e aí passou a fazer alguns movimentos nos bastidores que a gente começou a entender e capturar, certo? E que entendemos sim que a nossa remoção talvez tenha se dado nesse sentido. É um posicionamento meu. Talvez, assim, na verdade é a primeira vez que eu falo diretamente sobre isso. A base... Mas, assim, lamentavelmente, a gente pode falar. Só para aumentar aí talvez sua resposta. A base da situação aí de Arco Verde é ligada ao PSB. O PSB é quem toma conta do Estado, né? O governador é do PSB, a maioria dos deputados também é do PSB. Você acredita que
Por exemplo, a presidente da Câmara teve um dedinho dela aí de cobrança, a prefeita também falou com alguém lá em cima, olha, esse camarada aqui está investigando os vereadores, por aí vai, vamos botar esse... Rapaz, é o seguinte, Alisson, eu sempre, durante o tempo que eu fui delegado aqui, eu sempre tive tá travando um pouco. Será que é a minha internet ou é a tua? É a minha, eu estou lhe escutando. Pronto. Veja, eu sempre, durante o tempo que eu estive aqui como delegado, eu sempre tive um relacionamento muito bom com a atual prefeito. Eu acho que, eu não sei, eventualmente eu não tenho plena certeza, não posso atribuir a esse tipo de situação a ela. Afinal de contas, não haveria motivo. Nós tínhamos uma relação muito salutar. A prefeita atual, ela é uma senhora já, que é mãe, já tem filhos da minha idade, alguns até mais velhos do que eu. E aí, assim, eu sempre tive uma relação muito boa, a relação institucional, na verdade, é aquela relação que diz, ó, a gente tem trabalhado, e assim, o que eu soube, a posteriori, é que houve um movimento dela no sentido de reafirmar o bom trabalho que a gente tinha prestado aqui. Foi o que eu soube. Assim, eu só posso falar do que eu soube. Nos bastidores, depois a gente soube que houve essa manifestação dela no sentido de reafirmar o bom trabalho que foi feito aqui, que foi realizado aqui na cidade. Certo? E aí, do outro giro, eu não posso dizer a mesma coisa de algumas outras pessoas, que ainda, de uma pessoa especificamente, que ainda permanece tentando desqualificar, afrontar, mesmo depois de todo esse processo, se posicionar numa circunstância de vítima, querendo desqualificar uma investigação que foi iniciada. Bem, quem vai dizer se a investigação foi criada, porque não se cria uma investigação, não se prende ninguém sem determinação do Poder Judiciário, salvo em caso de flagrante, que a autoridade policial decreta a prisão em flagrante, e assim mesmo, em caso de alguns crimes, tem que apresentar a um juiz de direito, que é o caso da audiência de custódia. Mas o delegado de polícia hoje, ele sofre uma fiscalização brutal do Ministério Público e do Poder Judiciário. O delegado de polícia não pode estar saindo investigando ou instaurando inquérito aí ao Deus dará da forma como ele quer. E a lei de abuso de autoridade está aí para isso hoje, certo? Então, assim, se alguém se sentiu chateado, com raiva ou afrontado porque eu prendi alguém por força de um mandado de prisão, foi dado por um juiz, passou pelo entendimento de um promotor de justiça, certo? Não foi foi institucionalmente a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, a respeitável instituição a qual pertence, que solicitou ao Poder Judiciário uma custódia cautelar de determinada pessoa, que passou pelo entendimento do Ministério Público. Se a pessoa depois foi solta, se foi presa de novo, aí é questão de outra história. Normal, o processo, exatamente, o processo segue. E aí a gente não sai instaurando inquérito. Eu vou acordar hoje aqui, vou tomar um café, acho que vão instaurar um inquérito contra a Alisson. As coisas não funcionam assim. Profissional que trabalha com seriedade não faz isso. Ele não vai ter... Inquérito policial só Ele não terá nem embasamento jurídico nenhum para fazer algo desse tipo, né, delegado? Eu não sou um conhecedor, mas é uma questão lógica, né? Você não acorda hoje, vou processar e vou prender Mané. Não é assim. Tem que ter alguma suspeita contra Mané que vai ser investigada, né, que vai ser apurada para ser que depois venha tomar uma decisão. Perfeito. Olha, eu só queria citar aqui o doutor Tiago Cristo. O doutor Tiago Cristo é advogado, ele está assistindo a nossa live nesse momento. Eu participei de uma operação que prendi vários clientes de doutor Tiago Cristo e ele sempre oficiou junto ao inquérito policial. O doutor Tiago Cristo está aí. Das vezes, inclusive, clientes que eu me senti satisfeito depois do interrogatório, que contribuíram, nós mesmos oficiamos ao juiz lá do local, da comarca, e pedimos a revogação da prisão temporária dessas pessoas. E assim, ele teve acesso ao inquérito, nada foi escondido, e ele pode sim atestar a nossa idoneidade, a nossa correção no trabalho, o zelo, que ninguém sai prendendo por aí na tora, certo, Tiago? A gente tem que
levar isso ao Poder Judiciário. Ninguém está instaurando inquérito, ninguém faz um inquérito com uma fundamentação, uma portaria de 2 páginas, Tiago, por aí, instaurando. Não, hoje eu acordei e vou instaurar um inquérito contra a Alice, vou instaurar um inquérito contra o doutor Tiago. Não é assim que as coisas funcionam. Isso aí é um processo célere. Agora, quem é acostumado... Porque a gente tem um ditado que a gente diz, Alice, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas nos medem com a régua com a qual são medidos. Uhum. Aí quem é acostumado a passar por cima da legislação, fazer o que quer, fazer todo tipo de safadeza que quer, aí às vezes acham que todo mundo procede dessa forma, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Certo? Se o inquérito vai frutificar, eu sair da área, o inquérito deve ter sido redistribuído, mas cedo ou mais tarde, o tempo, a grandeza física tempo. Ele é o senhor da verdade, ele se encarrega de encaixar cada um em seu lugar, certo? Então, assim, se vai, eu não prefiro nem entrar em guerra de questão de inquérito, não sei o quê. Isso aí agora é passado. Para mim, quem tiver sendo investigado que seja, eu não tenho medo de não ser investigado, eu já postei até no meu Facebook. Tá, meu sigilo telefônico, meu sigilo bancário, fiscal, aberto para a população, certo? Minha declaração de imposto de renda aberta para a população, exceto alguns dados sigilosos do meu dependente, que é minha filha, porque eu não vou estar expondo dados sigilosos da minha filha, que não tem nada a ver com a política. Sim. Mas minha declaração de imposto de renda está livre para ver, e quem quiser ver que eu sou, o que eu tenho, que é muito pouco, é decorrente do meu cargo como delegado de polícia. Eu não sou político profissional, eu não sou gente que vive 30, 40 anos na política, aí se beneficiando, digamos assim, atrás de vantagem, extorquindo, atrás de buscando cargo, vantagem. Eu não sou gente desse tipo, eu sou diferente. Por mais que isso incomode algumas pessoas, mas eu sou diferente. Delegado, deixa eu mandar um abraço aí no Instagram, várias pessoas, né, nos assistindo. O Tiago Cristo, doutor, disse que é verdade, você é transparente, ele sempre teve acesso ao caso, né? O Givanildo é um acompanhante do nosso blog que gosta de fazer umas provocações, uns comentários meio loucos. Enfim, no Facebook, um abraço, meu filho. Gilmar Martins está dizendo boa noite, delegado. A Wilma, boa noite. Né? Eu achei isso um absurdo, eu não sei qual foi esse momento que ela comentou. Aqui a Ana Paula, ela colocou hashtag Arco Verde em novos tempos, né? E hashtag não somos maloqueiros. Ela colocou. Deixa eu é porque ontem uma senhora política aqui da cidade, ela disse que pessoas que foram à frente da Câmara Municipal para protestar pela permanência do delegado de Israel eram maloqueiros. Uhum. Aí o pessoal ninguém, quem foi, quem nos acompanha aí do nosso grupo, outras pessoas de outros grupos que faz parte da democracia. Sim. Não estou aqui, não vou brigar quem é grupo de fulano, de cicrano. A amizade permanece, nós temos uma ideologia diferente, mas a amizade permanece. Eu tenho outras pessoas que estão em outros grupos, que simpatizam com a nossa pessoa, que a gente dá o devido respeito, a gente trata com respeito sempre, independentemente de ninguém vai estar brigando. Mas aí, foi a presidente da Câmara aqui, a Arco Verde, ela deu uma entrevista de bombeiro ontem e disse que não aguentava mais as pessoas, alguns maloqueiros na porta da Câmara Municipal. Foi para o Dácio Rabelo. Agente político, perfeito. Um agente político que diz que pessoas que estão na frente de uma casa legislativa protestando por algum tema, que são maloqueiros, né? Mas enfim, mas é bom para ela, a gente está no ano de eleição, o povo vai julgar se essa frase foi bem colocada para a população de Arco Verde, para aqueles que protestam por justiça, pela falta da corrupção, né, delegado? É tão chato. Agora, por exemplo, mesmo nessa questão da Covid-19, os municípios encheram os cofres de dinheiro. Muitos municípios não gastaram dinheiro com o que deveria, estão gastando dinheiro de forma indevida, inadequada, né? Outras prefeituras fazendo politicagem com essa situação. Não estou dizendo que os números da Covid-19 não existem, muito pelo contrário. A gente aqui do blog fez reportagens das 71 cidades do Agreste de Pernambuco. Eu estou em isolamento social ainda aqui na região de Santa Cruz do Caparibe, né? Ainda estou em casa, mantendo a quarentena. Quando saio, sempre saio de máscara, tenho todos os cuidados necessários. Mas a verdade é que muitos municípios fizeram politicagem com isso.
Exemplo de Caruaru, a prefeita não está entregando as cestas, né? Outro município aqui pertinho da gente, não sei se o senhor conhece, Jataúba, o prefeito está Conheço. tentando trocar as cestas por dinheiro, né, para entregar ao povo dinheiro. Ou seja, isso é uma tentativa clara de comprar o voto da população num ano eleitoral. Isso não existe. Então, quando a população se revolta e aí tem um político, né, que chama a população de maloqueira, é bom que a população dê a resposta necessária dia 15 de novembro a essas pessoas. Que não se deixem vender, que não se deixem ser enganados por esses maus políticos que vivem tomando conta do lugar de pessoas de bem que deveria estar ocupando. Mas para a gente dar prosseguimento aqui, delegado, às vezes eu paro, né, e faço um desabafo nesse sentido, porque a pessoa não aguenta, né, tanta situação, e você tem que botar para fora alguma coisa, senão você explode. Você falou Perfeito. E essa situação do Covid, deixa eu só acrescentar uma coisa. Essa situação do Covid-19, ela tem um duplo viés. O primeiro é que muitas administrações, muitas gestões não estão, digamos assim, cumprindo os interesses públicos. E também tem outro viés, que tem muita gente aí, pré-candidato, que está se aproveitando desse momento de fragilidade da população para poder fazer politicagem da mais rasteira e subrepetícia possível. Certo? Uma coisa é você fazer uma crítica ponderada, correta, proporcional. Outra coisa é você ficar fazendo politicagem da mais subrepetícia possível. Então, assim, infelizmente também tem esse viés. Pois é. Você falou sobre o delegado Lessa, né? Acredito que vai lhe dar sustentação, né? É pré-candidato a prefeito em Caruaru, mas também tem que ampliar as bases. Caso não vença em Caruaru, ele continua como deputado estadual, vai, obviamente, para uma Perfeito. reeleição, né? Você está no PP, que tem tantos outros deputados, como deputados federais, né? Exemplo do Dudu da Fonte, que é uma bandeira gigante dentro do estado de Pernambuco. Mas você já tem a proximidade com algum deputado federal, o delegado, para apoiar aí? O nosso, você sabe, né? O presidente estadual é o deputado federal Eduardo da Fonte. Nós temos esse vínculo muito próximo com o deputado estadual, delegado Lessa. E aí, assim, nós temos o apoio, sim, dos dois deputados, e como o Dudu costuma dizer, o deputado Eduardo da Fonte, né? Nós temos o apoio da bancada dos deputados estaduais. Nós temos hoje 11 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Temos 2 deputados federais do partido na Câmara dos Deputados. Né? Então, assim, nós temos hoje essa facilidade de interlocução, essa proximidade com o deputado estadual Eric Lessa, e temos também essa proximidade com o deputado federal Eduardo da Fonte. Certo. Possivelmente, então, podemos dizer que Eduardo da Fonte vai estar aí no seu palanque, né, nesse pleito, lhe dando sustentação. Provavelmente além dos sim, outros já que ele é o né? presidente do partido. Certo. Perfeitamente. Veja, até porque é o seguinte, a maneira como a gente trabalha para estruturar a cidade de Arco Verde, Alisson, Arco Verde precisa hoje de um impacto muito forte de emendas parlamentares. Não só o deputado Eric Lessa, como o deputado federal Eduardo da Fonte, mas a gente precisa também, mais na frente, correr atrás, se não for agora, mas em vencendo as eleições, corremos atrás de um senador da República também, porque aí a gente precisa atuação em todas as, digamos assim, as frentes, a LEP, Câmara dos Deputados Senado. E Senado Federal, para se buscar, digamos assim, a junção de recursos necessários para a gente colocar a máquina para rodar e trabalhar com eficiência próxima a 100%, porque também não adianta daqui chegar a dizer, não, vai funcionar tudo as mesmas maravilhas. A gente sabe que a administração pública passa por um processo de dificuldade, isso não é agora, é histórico. Mas aí a gente tem que colocar a máquina para funcionar próximo de 100%. O deputado Fernando Rodolfo tem feito um grande trabalho, você também citou ele aqui na live, tem contato com ele? Eu tive contato com o deputado federal Fernando Rodolfo, ele chegou a me procurar, digamos assim, para conversarmos tudo. No entanto, a gente acabou, o deputado uma pessoa extremamente gentil, uma pessoa muito agradável, de uma excelente conversa, sim, mas acabou que a gente migrando para o partido atual onde estamos, porque por intermédio do deputado estadual, delegado Lessa,
Afinal, como você bem disse, essa proximidade, essa facilidade de Eric também ser delegado, acaba unindo. A gente tem contato um do outro, tudo assim. A gente tem grupos a nível de estado que tem vários delegados de polícia, entre os quais alguns que a gente tem um contato mais próximo, né? Assim, tem o contato imediato para mandar um WhatsApp. E aí facilitou todo esse processo. Mas o deputado Fernando Rodolfo é uma pessoa do bem, é uma pessoa muito bem intencionada, um cara muito respeitoso e uma pessoa bastante agradável. Certinho. Como é que você tem acompanhado a questão da gestão municipal durante esses últimos 4 anos, né? A prefeita Madalena, como é que você vê a gestão de um todo, né? Lembrando que você se coloca como candidato, e eu avalio dessa forma, é um desejo da população, né? Ver na sua pessoa uma figura que vai dar segurança à população de Arco Verde, segurança no sentido jurídico, segurança no sentido de não estar fazendo nenhum tipo de escândalo no sentido da corrupção. E Perfeito. Por isso nasceu esse desejo da população. Não acredito que o delegado Lessa também tinha pretensão política, não. Não acredito que você tinha, porque eu vejo vocês... Nunca fui. Vocês têm um trabalho... A gente não tem nenhum traqueio. Vocês têm um trabalho que é reconhecido pelo povo, e a partir disso o povo coloca e quer vocês dentro da política, exercendo funções, porque querem tirar de lá os nossos políticos. Eu vejo dessa forma. E aí eu queria saber como é que você vê essa questão da gestão municipal. Deixa eu só fazer uma colocação rapidamente. Fran Cassione, ela perguntou por que eu quero entrar na política. Veja só, minha querida, é como eu disse a você. Como eu disse aqui durante a live, primeiramente, a única forma de se fazer justiça social, de se implementar alguns valores como transparência, probidade, o bom uso do recurso público é entrando no mundo. Se tem um político ruim, você não considera que seja uma boa pessoa, a única forma de você mudar esse contexto é tirando aquele e colocando uma pessoa quem você tem uma maior confiança. Então, assim, é por isso que a gente resolveu colocar nosso nome, que a gente acha que pode contribuir muito para a sociedade e contribuir de forma positiva. Primeiro, importante ressaltar que desde os primeiros dias que eu cheguei, desde os primeiros minutos, na verdade, que eu cheguei aqui em Arco Verde, eu sempre fui muito bem recebido pela população. Eu sou paraibano, hoje tenho um coração arcoverdense, mas fui extremamente muito bem recebido. E até hoje, até atuais adversários que diziam que eu era o melhor delegado da história de Arco Verde, e hoje me atiram pedras, mas isso faz parte da democracia, isso é muito, muito tranquilo. Faz parte da politicagem. Isso acontece, às vezes acontece. Isso faz parte da politicagem. Faz parte. Se fosse democracia, respeitasse os direitos e os valores das pessoas, e continuava com a afirmação de que você é um bom delegado. Perfeito. Então, assim, é por isso que a gente precisa, e pessoas desse grupo político que dizem isso, inclusive me procuraram para que eu pudesse apoiar o candidato deles, mas tudo bem, faz parte do jogo. Mas, vejam, é por isso que a gente precisa, digamos assim, entrar para poder fazer alguma coisa que a gente acha que pode fazer de diferente de quem está, certo? É basicamente por causa disso. Buscar justiça social, uma gestão mais correta, mais eficiente, mais técnica, aplicar de forma mais correta o recurso público. Pontuando agora a sua pergunta. Veja só, você me falou o que é que eu acho da gestão. Veja, eu acho que Arco Verde, ainda, mesmo com todos os problemas, primeiro a gente precisa fazer um retorno histórico, né? A atual prefeita Madalena Brito, Dona Madalena, como muitos chamam, né? E também é uma senhora que tem idade de ser minha mãe, e a gente não pode deixar nunca de respeitá-la, certo? Enquanto mulher, enquanto mãe, avó, tudo. Mas, veja, o que acontece? A gente precisa fazer um retorno histórico. A atual prefeita, ela era vice-prefeita hoje um dos prefeitáveis, certo, aqui da cidade, pré-candidato a prefeito, que foi deputado federal, certo, que é vale ressaltar, é o prefeito mais processado da história de Arco Verde, vale ressaltar. Ele disse que é o melhor da história de Arco Verde, mas é o mais processado, certo? Isso aí ninguém conseguiu bater nele até hoje. Então, assim, é importante a gente pontuar isso. Houve esse racha com ele, saiu candidato a deputado federal, e houve um racha político entre eles lá,
E aí, segundo dizem algumas pessoas do grupo político atual da prefeita, ela abandonou a cidade, não mandou emendas, não procurou. E isso, digamos assim, teve um desdobramento direto na gestão pública nesses últimos 8 anos, que Arco Verde ficou, em tese, sem um deputado que buscasse recursos. Esse aí é um argumento, certo? Aí você me pergunta, a cidade, hoje sim, tem um potencial muito maior do que é, certo? O que eu acredito é que, sim, Arco Verde ainda está preso em conceitos muito tradicionais de gestão, de política. A gente não pode dizer assim, virar as costas e dizer, tá tudo ruim. Eu seria leviano nesse sentido. Arco Verde avançou em alguns segmentos, pode avançar ainda mais e pode avançar em outros segmentos que ainda estão estagnados, certo? A gente pode ter uma evolução muito mais forte em outras coisas, nada sendo... Para falar a verdade, sendo bem sincero contigo, Alisson, eu tenho amigos que fazem parte da gestão municipal e, assim, eu sei que são pessoas corretas, sérias, que trabalham. Logicamente, os erros e os problemas tem. Aí, se você me perguntar, tem capacidade de mudar algumas outras coisas? Sim, tem muito. Tem como se fazer muito. E aí, há algum tempo, quando você me perguntou sobre a questão dos parlamentares, eu falei, delegado Eric Lessa, falei no deputado Eduardo da Fonte, falei que disse que o ideal é se buscar um senador da República. Por quê? São através dessas pessoas, dessas articulações políticas, que a gente tem condições de angariar coisas muito melhores para o município, certo? E aí a gente precisa ter isso em mente. A prefeita deu a contribuição dela, eu particularmente acho, de forma muito respeitosa, que o município tem capacidade de crescer muito mais do que cresceu nesses últimos 8 anos, ela deve ter as razões dela. Talvez essa questão do racha com o ex-prefeito Zeca Cavalcante esteja, assim, digamos assim, atrapalhando substancialmente. Tem atrapalhado, eu não sei, também não sei dizer, porque eu não estava dentro da gestão. Tem muito a ser, tem muitos segmentos que podem evoluir muito mais do que estão evoluindo, ou que evoluíram, certo, Alisson? A questão da diversificação da matriz econômica. O Arco Verde sobrevive, basicamente, os empregos são, digamos assim, polarizados entre o comércio e serviço. Nós precisamos avançar muito mais no turismo, nós temos aí capacidade de turismo rural, ecológico, o turismo religioso, nós precisamos avançar na construção civil, nós precisamos buscar de imediato, com a ação do novo marco regulatório do saneamento básico, empresas que venham começar, que sejam licitadas de imediato no convênio do município com o Estado, para iniciar logo a implementação do saneamento básico na cidade. Isso vai trazer uma duplicidade de benefícios. Primeira questão da geração de emprego e renda, obras estruturantes, vai melhorar a porcentagem de saneamento básico na cidade. Então, assim, tem muitas coisas que precisam evoluir substancialmente. E eu ressalto, tem muitos problemas? Sim. Mas é possível crescer, digamos assim. A gente não pode virar as costas, que a prefeita atual tem a sua contribuição, Zeca tem a sua contribuição, muitos outros que passaram têm a sua contribuição. Nós podemos ser levianos, certo? Mas que tem muito a se evoluir, tem. Agora, se evolui com mentalidade nova, certo, Alisson? Tá oscilando um pouco aqui. Voltou. Deixa eu aproveitar aqui, delegado, mandar um abraço para o jornal Portal do Sertão. Está acompanhando nossa live. Entre tantas outras pessoas, a gente não pode, obviamente, estar parando para acompanhar. O delegado tem a pauta dele aqui a cumprir com a gente, então fica à vontade, deputado. Então, como eu estou dizendo a vocês, nós precisamos evoluir significativamente em outros segmentos que ainda estão estagnados e também buscar melhorar os segmentos que tiveram um grau de evolução. Veja, eu sou muito técnico, Alisson. Eu olho muito números, certo? Eu vou no número, como é que está isso aqui? Como é que está o IDH, distribuição de renda? Um dos grandes problemas da cidade de Arco Verde, tecnicamente, eu vou lhe dizer. Primeiro, nós temos hoje quase 35% da população que sobrevive com até 145
R$ 140 por pessoa na família, certo? Então, assim, nós temos quase 35% de pessoas consideradas pobres. Então, a gente precisa melhorar na distribuição de renda, geração de emprego, certo? Digamos assim, dinamizar a evolução dos postos de trabalho. Nós temos um outro problema. Nos últimos 10 anos, Arco Verde, o melhor índice que conseguiu com relação à arrecadação, a melhor porcentagem que conseguiu com relação à arrecadação de todas as riquezas no âmbito do Estado foi 0,57% em 2017. De 10 anos anteriores, a contar de 2019, até o final do ano passado. Isso aí são dados do IBGE, certo que eu estou dizendo. Até 2011, o melhor índice de Arco Verde foi 0,57% em 2017. Arco Verde, em 2017, gerou 0,57% da riqueza do estado de Pernambuco. Os piores índices foi dessa década que eu estou citando, foram em 2011 e 2012. Coincidentemente, na época do ex-prefeito Zeca Cavalcante, foi 0,46, 0,49. Ou seja, quebra um pouco dessa articulação dele de dizer que foi o melhor prefeito da história. Mas precisa melhorar. Quando a gente vai para Garanhuns, a gente tem o melhor índice, digamos assim, desse quantitativo de riquezas do Estado. Garanhuns foi 1,2% na última década. De Serra Talhada foi 0,77%. Então a gente precisa produzir mais riqueza, a gente precisa fazer com que gere mais capital e o capital ser distribuído. É assim que a gente consegue combater a vulnerabilidade social, que é como os assistentes sociais sempre falam, que a gente costuma dizer pobreza, mas tecnicamente é vulnerabilidade social. É fazendo com que o recurso, o dinheiro, ele gire pela mão das pessoas, a gente possa ter uma redução significativa desses 30 e poucos por cento que eu lhe disse, que a gente possa avançar mais para conseguir chegar pelo menos em 0,7% da arrecadação dos recursos, da riqueza do Estado, certo? A gente dinamizar mais essa questão da arrecadação tributária, buscar fazer um trabalho de infraestrutura na cidade. A cidade sofreu com alguns problemas de chuva no início do ano. Logicamente, era uma avaliação, digamos assim, foi uma questão natural, foram questões naturais, mas a política, a gestão atual acaba pagando a conta de uma gestão, de uma organização urbana muito deficiente de anos, certo? Mas, assim, a gente precisa fazer uma reestruturação urbana de obras relacionadas à pavimentação, à drenagem de águas pluviais, e entre outras situações, geração de emprego e renda, a educação precisa evoluir um pouco mais, com distribuição de kits escolares, de bolsa, de material escolar, do fardamento, precisa dinamizar esse processo. E isso aí que eu estou lhe dizendo não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, a gente buscar recursos junto ao fundo, da UFNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e a gente só consegue isso com articulação no Congresso Nacional. Certinho. Delegado, para a gente correr aqui, a gente está com 50 minutos de live, eu queria pedir que o senhor fosse um pouco mais sucinto para a gente não estourar o tempo, né? Só 1 hora que o Instagram nos permite. Beleza. Eu queria falar um pouco com você agora sobre a questão de articulação, né? Eu sei aí que em Arco Verde tem alguns pré-candidatos, né? E alguns especulam o seu nome como vice, né? Existe a possibilidade existe a possibilidade de você ser vice de alguém? Isso não existe. Queria que você falasse, hoje, questão de articulação, se tem alguém que está chegando aí para somar o seu projeto. Atualmente, eu não consigo calcular essa equação política, certo? Eu não consigo. Eu acho que nesse momento a gente tenha toda a estrutura necessária de construir esse processo de sermos, encabeçarmos a chapa. Logicamente, a gente tem feito alguns movimentos nos bastidores para tentar trazer alguns nomes para incorporar o nosso grupo para poder galgar a gestão pública do município de forma mais respeitosa, todo mundo, sem cometer baixaria de ofensa. Mas, como eu estou lhe dizendo, hoje eu não me vejo nessa qualidade. Hoje, certo? Hoje eu não consigo construir, entender essa equação política. Até porque a gente precisa evoluir, a gente está fazendo estudos, certo? Estudos técnicos com relação ao cenário político aqui. E a partir desses estudos técnicos é que a gente vai tomar uma decisão nesse sentido. Mas hoje eu não consigo vislumbrar essa possibilidade, não. É candidatíssimo a prefeito, no caso.
Sim, hoje sim. Pré-candidato, perdão. Pré-candidato. Tá bom, delegado. Conversamos aí com o delegado Israel, né? A gente vai encerrando por aqui, delegado. 51 minutos de live, a gente falou muita coisa. Eu fico feliz em ver porque, né, tem muitos também, isso é um ponto interessante, né? Estava vendo uma coluna de um cientista político de Caruaru e ele falando sobre o delegado Lessa, né? Que como agora, nesse momento, o debate central é a questão da saúde, né, o delegado Lessa se pegou muito a questão da segurança. E a segurança a gente sabe que não é o debate nesse momento central. O debate central hoje é a saúde. Então eu fico muito feliz quando eu vejo também seu discurso aí, que pouco falou sobre a segurança, mas falou sobre questões essenciais de desenvolvimento, que futuramente também elas respingam na segurança. Não é por aí, delegado? A gente tem uma criança bem cuidada desde a base, dificilmente ela vai entrar para o mundo das drogas, aderir ao mundo da criminalidade, não é por aí? Perfeitamente, perfeitamente. É como a gente costuma dizer, Alisson, nós precisamos primeiro construir lá do início, a gente precisa entender o processo, do fim para o início e do início para o fim. A gente, se for moldar o discurso, mas o Eric tem se pronunciado de forma muito forte em outros segmentos também. Perfeito. Me perdoe discordar, é porque as pessoas às vezes olham, não, delegado de polícia só pensa aquilo, que só fala de segurança. Não, a verdade é que a gente entende que a segurança ela tem uma história anterior. E a gente precisa entender essa história anterior. É desenvolvimento social, é problema habitacional, é déficit, o déficit é de iluminação pública, de assistência social, de questão econômica. Tem que entender isso aí e você atuar preventivamente em todos isso aí. Mas se você me acompanhar agora, você vai começar a me acompanhar bem pelas redes sociais, nós temos pontuado muitas situações importantes, Alisson, de evolução municipal no geral, certo? Uhum. Não é só segurança, é saúde, é crescimento econômico, é agricultura, é turismo, em vários segmentos que nós temos nos pronunciado, certo? E isso, logicamente, essas ideias são baseadas sempre em estudos. Eu sou, me perdoe a falsa modéstia, mas eu sou um estudioso, eu sempre estudo os números da cidade, a questão social, a questão histórica, a questão geográfica, a distribuição habitacional. Para você ter uma ideia, uma situação importante. Aqui em Arco Verde nós temos hoje cerca de 24, pouco mais de 24 mil, quase 25 mil habitações, e das quais 13 mil mais de 13 mil são chefiadas por mulheres, viu, Alisson? Então a gente predominantemente tem mulheres economicamente ativas, certo? Em vários segmentos. Bom. Mas hoje 13 mil lares são chefiados por mulheres economicamente ativas na cidade de Arco Verde. Entendeu? Isso é muito importante, a gente conhecer tudo isso aí. Então, assim, nós nos pronunciamos sempre de forma muito respeitosa com relação a Cibele, a Zeca, a Wellington, mas a gente tem nosso estilo. E nosso estilo é um estilo estudioso, técnico, é a política com P maiúsculo. A gente senta, conversa. Se hoje tiver um café, me chamaram para um café, a gente conversa. Mas aí você, voltando ainda a essa situação de serviço ou não ser, veja, hoje eu sou pré-candidato a prefeito, certo? Nossa estrutura é essa. Para que eu venha, eventualmente, a retirar meu nome para apoiar uma pessoa, eu preciso estar extremamente convencido que ela pode desempenhar o papel que hoje a gente quer para Arco Verde e o que a gente pensa, certo? Que ela possa abraçar a carta de intenções que nós temos, boas intenções. Aqui, graças a Deus, eu não quero dinheiro de ninguém, não quero fazer nenhuma relação promíscua política, safadeza com seu ninguém, certo? A gente quer pensar Arco Verde de forma desenvolvida. Certinho, delegado. Obrigado, viu, pela participação, por aceitar o convite, por deixar a gente passar quase uma hora aqui conversando, lhe escutando, sabendo um pouco mais sobre a sua história, conhecendo mais sobre a sua labuta, né? Seus trabalhos, seus empenhos, seus estudos, e Arco Verde tome aí a decisão melhor para esse município tão querido, tão amado, nesse agreste do nosso estado de Pernambuco, certo? Portal do Sertão. Sim. É o Portal do Sertão. Arco Verde, ela conserva aspectos hidrogeográficos, tanto de sertão como de agreste, viu? Por isso que diz o Portal do Sertão, que é logo na entradinha. Desse jeito. Então, meu irmão,
agradeço a você pelo espaço, certo? Agradeço a todos que nos acompanharam. Nós temos nos pronunciado de forma muito forte na rede social e aí trazido o nosso discurso. A nossa vontade é evoluir, fazer Arco Verde crescer, melhorar. Aqui ninguém está atrás de cargo, de dinheiro, de safadeza, nenhuma espécie de promiscuidade. A gente está em busca de fazer a cidade melhorar, respeitando quem já fez, mas a gente quer dar o nosso toque, mostrar a nossa estrutura, as nossas colunas de sustentação. Assim, Fica à vontade. Pode falar mesmo. Eu ia dizer que assim que oficializar a sua candidatura, vamos fazer outra live dessa, vamos bater outro papo, né, para o povo de Arco Verde também acompanhar e o nosso blog também poder, né, marcar presença aí no município de Arco Verde. Pedir às pessoas que sigam o nosso blog e sigam também aí a página do Delegado Israel, tanto no Facebook como no Instagram. Temos quase 10 mil seguidores, 10 mil curtidas, mais de 10 mil seguidores na página do Facebook e aqui 6.300 aproximadamente pessoas seguindo. Isso é muito bom. Então, assim, aqueles que acham que a gente pode fazer diferente, que tem conversado comigo, que tem me ouvido nas ruas, que tem conversado de forma sincera, olhando nos olhos, vamos dar as mãos. Vamos prosseguir nessa caminhada. Por quê? Não há nada mais transformador, Alisson, do que a vontade do povo. É o povo quem escolhe. É a população olhando de forma sincera e, principalmente, a sinceridade, a razão e o coração. É a partir disso aí que a gente pode, sim, construir uma cidade muito mais evoluída. Muito obrigado pelo espaço, meu irmão. Deus te abençoe e uma excelente noite para ti. Amém, meu querido. Para você também.